de um público que são, a grande maioria desses públicos são os nossos professores da rede pública estadual de ensino e da rede pública municipal de ensino. Até porque eu penso que o tema da palestra do nosso convidado, na verdade, nos mobiliza a vir ouvir. E o nosso convidado, o professor Jorge Herbert Soares Lira, natural de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, possui graduação em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em matemática pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em matemática pela Universidade Federal do Ceará também. Inclusive, já vi alguns matemáticos aqui que devem ter sido alunos do professor Jorge Lira. Seguido dessa formação, o professor realizou estágio pós-doutoral na Universidade Université de Toulouse, desculpa a pronúncia, em Paris e em Stanford. Coordenou o projeto PRONEX, Programa de Núcleos de Excelência em Análise Geométrica entre 2011 e 2015. Foi coordenador do programa de pós-graduação em matemática na Universidade Federal do Ceará entre os anos de 2010 e 2012. Atualmente, coordena projetos da CAPES, COFE, CUMB, Projeto Universal, e entre outros projetos de pesquisas com diversas colaborações internacionais. Orientou os alunos de doutorado e atualmente supervisiona 5 estágios de pós-doutorado, estagiários, perdão. Em 2013, recebeu o prêmio Young Scientist, desculpa a minha pronúncia, eu sou mesmo péssimo, só faço ler, da The World Academy of Science, na América Latina e Caribe, da área de matemática. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2008 e 2013 e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará, bolsista de produtividade e pesquisa nível 1C na área de matemática. Sua pesquisa tem ênfase em geometria diferencial, atuando principalmente em problemas geométricos, variacionais e análise geométrica. Suas principais contribuições envolvem equações diferenciais parciais que modelam problemas de curvatura prescrita. Desde junho de 2018, exerce também a função de cientista-chefe em educação básica no estado do Ceará, que é o momento em que nós nos aproximamos. Eu, como professora da educação básica, e o professor Jorge Lira aí trazendo uma contribuição da academia, analisando a educação básica, que é o LOCS em que me encontro. O programa institucional a qual me referi, cientista-chefe, é um programa, esse programa ao qual o professor Jorge Lira está à frente, coordena por os projetos de qualificação do ensino de matemática e análise de dados educacionais para avaliação e proposição de políticas públicas para o ensino básico. As ações deste programa são pactuadas institucionalmente com a SEDU, que é a Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará, e passam a envolver também os municípios, em um esforço conjunto para impulsionar a proficiência em matemática e ciências da natureza dos jovens cearenses. Em função desse último programa direcionado para a educação básica do Estado do Ceará, eu imagino que grande parte do público, como eu disse, conheça tanto o programa como a atuação do professor Jorge Lira. E aí nós chamamos aqui o professor Jorge Lira para vir sentar aqui conosco e falar para vocês sobre tudo isso. Venha, professor Jorge Lira.
boa tarde. Obrigado, Wagner, pela apresentação. De fato, o currículo que apresentou talvez pouco tenha a ver com o que eu vou falar aqui, com preocupação desse fala de sua educação básica. E aí eu vou tentar explicar um pouco de que se trata esse programa, a gênese dele, o contexto que surgiu e por que matemáticos já entre aspas escuros abraçaram esse caso da educação básica e que tipo de projeto a gente tem nisso. Então, a Wagner Lima, que acabou de apresentar, é parceira nossa desse controle institucional que eu vou tentar esclarecer aqui ao longo da minha fala, que envolve as universidades públicas do Estado, a Universidade Federal, notadamente, envolve a nossa FAP, para quem tem no Estado tem que ensinar, a FUNCAP, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado, e tem também como elementos fundamentais da parceria as Secretarias Públicas de Educação e o SEB, que é essa estrutura que a Wagner pode aqui sobrar, que é representado por vários de seus membros, que é o Centro de Educação à Distância, que é um órgão ligado à educação básica, à difusão do conhecimento via formato e a educação à distância formato EAD. Então, essa proposta que é meio pretensioso esse nome de cientista-chefe, mas foi o nome que veio à tona pelo idealizador, pelo mentor do projeto. E o contorno dele é um contorno que talvez seja inédito, a gente não conhece algo similar em outros estados, acho que já foi tentado anteriormente, mas não se instalou definitivamente. E pensando que o Ceará realmente é pioneiro nessa estratégia, eu vou tentar delinear como é que funciona em linhas gerais. Existe uma articulação que acho que sempre foi tentada e sempre é almejada das universidades com órgãos de fomento, as fundações de apoio à pesquisa, no caso da FUNCAP, e secretarias de Estado. Então, esse programa articula essas instituições a vários colegas meus, enfim, sou aquele responsável pela educação básica, mas há colegas meus que tratam do setor da saúde pública, da segurança pública, de recursos hídricos, enfim, uma série de secretarias estratégicas do Estado que foram apontadas como pontos focais na atuação da pesquisa. E aí a FAP convidou esses cientistas que, enfim, sempre estavam em órbita no sistema, mas dentro dele, a integrar-se às secretarias. Então nós temos agora parte do nosso trabalho, grande parte dentro das secretarias do Estado. E as secretarias também não nos recebem mais como aqueles corpos estranhos que geram respostas imunológicas rápidas, que saem logo, porque você está só procurando dados aqui, enfim. A gente trabalha lá tentando ajudar na gestão, tentando apontar como a gestão pode ser utilizada, e caminhos a gente pode percorrer, e aí não é achismo, a ideia é que a gente tenha ciência de dados, estatística em particular, fina, inteligência artificial também, por exemplo, enfim, mineração de dados em todos os seus as suas várias variantes para ajudar a pautar políticas públicas e avaliá-las. A mim cabe, como eu disse, o trabalho da educação básica. E aí uma das coisas que a gente tenta promover dentro das secretarias é o fluxo de dados mesmo internamente. As secretarias com são muito complexas, tratam de algo que, se a gente pensar bem, parece impagável, é todo um sistema extremamente complexo, não linear de educação em vários ambientes do Estado. Eles conseguem fazer isso, que é miraculoso, mas mesmo assim existem diferentes coordenações, diferentes enfoques que precisam ser articulados via fluxo de dados e esse fluxo de dados interno que a gente tenta promover. E aí o Estado criou também, talvez eu passe aqui um pouquinho antes, o Estado criou também uma central de dados, um centro de dados que analisa dados e, como eu disse, avalia e propõe políticas públicas. Então, é uma espécie de integração de cientistas que tratam essas análises quantitativas, mas que desenvolvem efetivamente esboços e ideias de políticas públicas integradas. A integração é o santo graal, a gente vai chegar lá, vai chegar lá rápido, mas é um processo que começamos internamente das secretarias e depois ligam umas às outras. Então há várias tentativas de uma ação transversal que envolve saúde, segurança pública e educação. Em Fortaleza, por exemplo, no FMI Sobral, certamente, a gente tem indicadores educacionais que, se você abstrair o contexto de violência urbana e de saúde, você não interpreta também esses indicadores. Então, por vezes, tem uma queda na proficiência que se deve, por exemplo, à gravidez precoce, a neurociência notável, a questões sanitárias de epidemias, que são as sazonais que a gente tem aí,
especialmente nessa época. Então, esses indicadores estão sendo tratados conjuntamente. Essa é a grande ideia do projeto. E o mentor é o professor Francisco Piquet, que é o presidente da FUCAP, e foi ele que trouxe essa pauta. Então, o Estado absorveu a ideia, ele financiou a ideia, que também é muito bom com isso, e nós temos aí ido a campo com a anuência do secretário, que foi igualmente relevante para o projeto. Se esse critério funcionasse, se nós não estivéssemos dispostos a ser nossos gabinetes, nem a FAP financeira, nem a Secretaria tivesse de acordo, o projeto naufragaria em algumas semanas. Existe um grau de inércia muito grande e uma espécie de poço de potencial para a gente passar e atingir o patamar. Enfim, mas não me demorando muito, nossos parceiros aqui são parceiros realmente muito valorosos, são a CIDUC, Centro de Educação da Ação do Estado, o Centro de Educação à Distância, foi designado pela Wagner, tem toda a equipe aqui, parte da equipe presente, e é um braço muito importante desse programa, que eu vou mais adiante. Estamos em curso de viralizar os sistemas das prefeituras, começamos com Fortaleza, a gente pretende conversar com o Regulator ainda essa semana, para que também Sobral possa absorver essas ideias, enfim, isso já está se mapeando e capitalizando no Estado. E por via a gente tem os laboratórios de pesquisa. Aqui, por exemplo, Sobral, amanhã à noite, vai ser inaugurado, digamos assim, festivamente, um dos laboratórios associados ao projeto, que trata da economia da educação, ou seja, econometristas olhando para indicadores educacionais. Vou fazer uma propagandazinha também disso. Vai estar o Daniel Santos, que foi aluno do James Heckman, que é alguém que está validando o esforço da equipe local que trata desses dados educacionais, não só os cognitivos, como se diz, de aprendizado, na matemática, na ciência da natureza, mas aqueles dados mais finos, que tem a ver com fatores socioemocionais dos alunos. A resiliência dos alunos, o foco dos alunos, a concentração de alunos, a concentração deles em ambiente escolar. Perdoe a minha voz, vez por outra vai ficar difícil aqui, mas vou tentar me fazer compreender. Bem, a gente tem aí uma ideia, no caso da educação, do circuito integrado. Eu não vou entrar muito em tabelas e planilhas e dados e análise estatística, eu vou fazer só uma visão qualitativa do projeto e vez por outra dizer de forma análise de dados está pontuando essas ideias qualitativas. Bem, a primeira delas é que a gente percebeu que na SEDUC, na Secretaria de Educação, isso tudo está presente, esses itens, mas de alguma forma há um esforço imenso da direção, mas não necessariamente articulado. A situação atual, enfim, a situação, vamos esquecer um pouco a situação atual, o contexto nacional, mas vamos pensar que, idealmente, a gente tem algumas coisas em andamento que podem demandam ações rápidas. A gente tem discussão sobre bases curriculares, todos sabem disso, a base nacional curricular é pauta dos estados e municípios, porque ela não foi ainda localizada e adaptada para as diferentes regiões. Essa base vai demandar um esforço de formação de professores, os professores que estão aqui presentes, a propósito, muitos deles fazem parte de uma formação que eu vou detalhar em matemática, que já é parte desse processo. Então, renovação curricular, formação de professores estão articulados necessariamente nesse momento. Nós temos toda uma cultura de avaliações bimestrais, diagnósticas e larga escala no Estado. O Estado tem uma cultura bem estabelecida de avaliações, ninguém expõe ser avaliado, isso já é um grande feito cultural. As avaliações fazem parte do cotidiano, às vezes esse caso se é cumprido, mas elas já são parte da cultura. Ser avaliado não é mais um tabu. E por isso, tanto que as avaliações locais, do próprio sistema interno, quanto aquelas dos observadores externos, notadamente SAEB, PISA, ENEM, esses grandes testes que a gente sempre escuta falar na imprensa cada ano, todos os escândalos relacionados aos indicadores das crianças são publicados. Né? Os péssimos indicadores, infelizmente, essa notícia que em tempos e tempos nos invade aí os lares, né? Dessas avaliações. Enfim, a gente tem, fechando esse circuito, como é que as avaliações voltam para o dia a dia pedagógico. Idealmente, as avaliações proveriam as chamadas devolutivas pedagógicas, o que professores, gestores e alunos, mas os atores da educação podem fazer para corrigir os rumos que foram apontados na avaliação lá na escala. O que fazer para reverter essa ou aquela dificuldade de proficiência? Isso é estabelecido, porque se retorna para o currículo, redireciona a formação, as práticas pedagógicas, isso seria um modo perpétuo virtuoso. Isso seria a ideia
ideal, o conceito ideal. Bem, então, como eu disse, tem várias oportunidades em jogo, a gente tem essas aulas básicas curriculares, a cultura de avaliação bem assentada, e finalmente me parece que as pessoas começam a perceber, pais, sociedade e Estado, de alguma forma começam a perceber, antes desse Estado, né, essa prefeitura começou a perceber que há um papel fundamental da educação para o desenvolvimento econômico. E aqui no Ceará a gente tem nichos belíssimos, aqui eu vi com os professores de economia, a gente sempre tem registros que são heróicos, de excelência, perseverança na formação, e fazem inúmeras dificuldades, mas a gente tem nichos de excelência do Estado que podem ser exponenciados, podem ser reescalonados. E essa integração entre pesquisadores, universidades, etc., fundações de apoio que eu já falei antes. Então, isso tudo é oportunidade. O que é desafio? Também não é novidade. A gente tem uma sociedade iletrada, cientificamente. Não só nossos alunos das escolas públicas nas regiões mais remotas. A nossa classe média urbana é iletrada, cientificamente. E matematicamente, nem se fala. Alguém eventualmente sabe que é um bit, mas, enfim, pode dominar ninguém sabe. A matemática é realmente. E aí as avaliações colocam isso de forma quantitativa. A gente tem aí um velho mapa do SAEB. Eu não vou cansar vocês com esse tipo de estatística, porque a gente faz o tempo todo também analisar essas tabelas, dados, microdados, etc. Mas em resumo, qualitativamente, a situação, esses gráficos apontam a situação, eu vou traduzir qualitativamente. Vai, me avisa para eu tiver um tempo estudado, por favor, gentileza. Essas avaliações apontam que nossos alunos têm 270 pontos de proficiência na escala do SAEB, estudados em 2017. O que significa isso? Significa que a gente tem aí nossos alunos situados no nível, na escala corresponde ao nível 2, na escala de 0 a 10, no caso do SAEB, sendo que, você imagina, os 2 deve ser algo assim também complexo. Agora tem que ser 8. Se a gente chegar ao nível 8, o que a gente atingiria para essa geração de alunos? A gente teria, tipicamente, nos distritos do SAEB, um aluno que reconhece proporcionalidade, ou seja, ele vê uma escala, como está de fora, se eles fazendo reprodução em maquete, ele sabe a relação entre a casinha na maquete e a casa real. Isso aí já seria nível 8, já seria um aluno com nível adequado de proficiência. Chegar a 400 pontos, isso seria um espetáculo, acho que seria celebrado em noite, mais do que o eclipse. Tá? E a gente teria também ali um aluno que saberia olhar para uma reta, regressão linear, por exemplo, identificar o que é que aquele. Todo mundo deve lembrar disso. Se fosse aqui da matemática, qual a diferença? Y igual a x mais b. O que é esse A e o que é esse B? Só isso. Só dizer, essa profecia não é linear. Interpretar, usar, nem é o caso. É só identificar. Esse é um aluno ideal, digamos, segundo o SAEB. Ideal dele, porque tem a proficiência já próxima ótima. Bem, sem também querer cansar vocês com esse monte de siglas, essas sobrediretinhas, o SAEB tem a sua contraparte estadual, que é o SPAES. Esse é o sistema de fora do Estado, como deve ser, um observador externo, ligado à Universidade de Juiz de Fora. Existe um mega sistema lá, monolítico de avaliação chamado CAEC, que provê o Estado com avaliações externas, que são aplicadas aqui em 3 momentos da formação, um deles no terceiro ano do ensino médio. E os pais devem ter basicamente a mesma coisa. Eu devo só explicar um pouquinho sobre isso aqui no pensamento do sistema. Todas essas avaliações são baseadas em um conjunto de habilidades e competências que, em princípio, derivam da matriz curricular. A matriz curricular ela é assentada, idealmente, em que o aluno ou a aluna adquire certas competências e certas habilidades ao fim do seu percurso formativo. Em matemática, essas competências e habilidades são traduzidas pelo exame de larga escala que se chama de descritores. Os descritores são aqueles que, como o nome diz, descrevem a proficiência ou a competência adquirida por um aluno ou aluna em um certo tópico da matemática. Então, os descritores traduzem a proficiência em matemática resumidamente. Bem, eles são, em última análise, baseados em pontos do currículo. Para ser muito ciclista, você toma uma parte do índice do livro texto e rotula aqui de descritores. Então, equações lineares, a equação da circunferência, sei lá, regra de 3, e aí você tem uma habilidade correlata desse conteúdo. De forma simplista, é isso. Bem, no caso dos PAES, que esse sistema que é aplicado regionalmente, estadualmente, a gente tem um conjunto cunhado de 24 descritores, ou seja, 24 habilidades em matemática, 24 aptidões em
que são aferidas pelos testes e que refletem parte da matriz curricular do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, conforme o caso. Bem, a gente já demonstrou por várias análises que fizemos, isso não é surpreendente, nenhum professor aqui que atua em São Paulo conhece isso, todos podem corroborar com você. O que eu vou dizer resultou de análise estatística muito fina, ou seja, análise de documentos principais, ou seja, uma análise que está dizendo aquilo que é óbvio e patente. Desse punhado de escritores que os SAEB analisam, por exemplo, no caso do SAEB são 30 e poucos, 3 escritores respondem e explicam a proficiência, ou seja, você tem um universo que eles são 35 de proficiências projetado no espaço tridimensional, 3 dimensões. Eu consigo mapear toda a proficiência. Eu tenho um mapa dos alunos que estão no muito crítico ou adequado. Ou seja, 3 eixos ou 3 variáveis explicam toda a proficiência. Não é surpresa para ninguém que essas três variáveis estão na transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental. Ou seja, toda a queda de proficiência que a gente registra e vai se perpetuando até o ensino médio e para quem passa dessa etapa no ensino superior também, se devem àquele confronto do aluno inicial com o conceito de proporcionalidade, fração, razão, o que seja. Aliás, no currículo e no livro texto, pasmem, razão, fração, número decimal, porcentagem são coisas completamente diferentes. É assim que é ensinado aos alunos, para o professor que também tem esse vício de formação às vezes, tá? Por conta das nossas licenciaturas que reproduzem esse vício por sua vez, isso é perpetuado de geração em geração, e vai incidindo nas avaliações. O resultado da obra era esse, apesar de a sofisticação de dados penais, local, região, mas no mapa geral, o problema está porque a matemática grega trouxe como realidade o conceito de razão, os números racionais. Então, alunos que possivelmente fizessem contas com fração, isso resultaria um gargalo que seria rompido, uma máquina fluida. Se a gente conseguisse resolver operações com frações. Eu vejo isso nos alunos de cálculo quando eu extraio. Eles têm dificuldades sérias operações com cálculo com frações. Bem, isso é um exemplo de um item. Item é o nome técnico de uma questão estruturada para avaliar essa habilidade específica, esse escritor específico. Esse dado SAEB, vejam bem, isso aí é uma contextualização, ou seja, eu estou dizendo que o custo para produzir alguma coisa, alguma máquina, o custo dado por uma função quadrática em termos do número de máquinas produzidas. Então, dizendo que o custo foi R$52 mil, quantas máquinas foram produzidas? Isso é uma contextualização forçada típica desses exames de variação, porque o que acontece aí, o aluno digamos, incitado, cobrado, a resolver a equação quadrada. Ele vai colocar 52 mil ali e vai achar um teorema desse tamanho na forma de Bhaskara, mas conseguir chegar à resposta. Isso é o que o aluno idealmente deveria fazer no exame do SAEB. Tá? E aí é uma coisa procedimental, ou seja, ele realiza o procedimento, vai do começo ao fim para a coisa operacional e se chega aqui. Esse é um item que nos parece. Os pais sempre repitam esse exame obrigatoriamente. Então, a pobre Nice deve pagar um quarto do salário do dentista. É muito realista, não é? Só se dá catastrófica, 25% do salário do dentista. Essa porcentagem corresponde aqui faça o salário. Então, ele tem que escolher um quarto. E aí você tem distratores. Esses distratores são itens que identificam, são alternativas que identificam que tipo de erro o aluno cometeu. Ou seja, a questão estruturada numa engenharia tal, que claro, se ele acerta, ele deveria estar apto naquela competência, naquela habilidade. Se não acerta por algum motivo. Um desvio operacional, um erro desses comuns, por exemplo, para quem ensina cálculo, sendo x sobre x, cortar o x de cima e baixo. Então, esse tipo de coisa matéria seria um distrator, né? Por exemplo, aí poderia ser o fato de que ao escrever a fração correspondente, ou ele não opera a noção do denominador e colocou 4 sobre 1 ao invés de 1 sobre 4. Mas digamos, conceitualmente, o item ou a questão ainda traduz muito pouco com a real habilidade dos alunos nacionais. É meramente operacional, num contexto também que é, digamos, não muito realista. Mesmo assim,
percentual desse item está no banco de itens disponíveis, o percentual deve ser de 37%. Certo? Então, isso é um pouco da matemática dos itens. Cada um desses itens é estratificado em um nível de dificuldade. Esse nível de dificuldade é calibrado estatisticamente. Ou seja, os alunos, a aptidão dos alunos é medida por um parâmetro que fica na reta horizontal em função da dificuldade do item. O item é rotulado como fácil, médio, difícil, de acordo com parâmetros estatísticos. Essa distribuição de probabilidade que, enfim, correlaciona a aptidão dos parâmetros estatísticos de dificuldade, eu não vou cansar vocês com isso, mas é só para dizer que por trás da simplicidade conceitual do item, moram matemática e estatística muito refinadas, que são aplicadas de forma bastante profissional, bastante minuciosa nos sistemas, nas provas que são aplicadas aos nossos alunos e alunas. Bem, para o desafio. O desafio é que aquilo tudo é um retrato que é trágico já em relação às avaliações de larga escala. E aí eu tenho que a gente deve chegar um dia, nenhum exame é perfeito, obviamente, todos têm falhas, mas se a gente pensar, por exemplo, que é o CDE, ou o teste PISA estabelece como proficiência no aptidão dos alunos, é algo mais próximo do uso real da matemática, das ciências, da tecnologia, no mundo real, no mundo do trabalho. Então, o PISA já coloca a aptidão, a proficiência matemática em termos mais qualitativos, mais complexos, de destreza intelectual, não só de destreza operacional e seguir protocolos. Para dar um exemplo concreto disso, a ciência, falando um exemplo concreto, a situação alarmante que todos conhecem, que em qualquer grande mídia você vê esses números a cada divulgação de resultados. Então, eu coloquei ali no nível 0, que não existe na tabela de proficiência, na escala de proficiência do PISA, o nível 0 rotula 43, quase 74% dos alunos da idade de 15 anos que não são detectados pelo teste, ou seja, o teste não consegue detectar qual é a proficiência deles. Fica abaixo do mínimo, portanto. Tipicamente isso tem a ver com aspectos cognitivos e aprendizado, enfim, do procedimento, do conceito, mas também com aspectos não cognitivos, aspectos mais socioemocionais ou puramente psicológicos, que são, por exemplo, o fato de que os alunos fecham a prova e vão embora. Então, isso é uma variável seguros. Bem, aí tem um líquido PISA, que é basicamente estimar a área do continente antártico, ou seja, isso não implica que você use base vezes altura ou nada parecido, você tem que encontrar uma estratégia para tentar estimar essa área. Então, é um tipo de exploração de aptidões e habilidades muito mais refinado. Em função do pouco tempo, eu acho que eu demorei muito no começo, eu vou adiantar que eu gosto. Mas é só para deixar um tempo para debate. Então, Tá. Tudo bem. Eu vou tentar administrar aqui, eu fui muito lento talvez no começo. Bem, o fato é que eu quis demonstrar o seguinte: os sistemas de avaliação presentes, eles são operacionais, o que a gente tem que tentar ver como meta são itens e questões de avaliações muito mais qualitativas. O ponto é que, por exemplo, já nesse novo ensino médio, questões à parte, discussões à parte, mas começa a se apontar uma nova base curricular, alguma coisa nova em relação a isso. A gente pode discutir exaustivamente se é adequado ou não, mais ou menos existe já a discussão de que é preciso avaliar eixos cognitivos em relação ao desempenho. Ou seja, eu preciso começar a avaliar, está previsto já nas discussões do INEP, como o aluno ou a aluna pode compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Como ele pode resolver problemas e argumentar. Então, por exemplo, em geometria, não se trata mais de você, isso é um losango, isso é um triângulo, e aí pega a base, eles aplicam por dois e a chave, mas é agora uma coisa muito mais fina. Você, por exemplo, em geometria, desenvolver conceitos e procedimentos que resolvam problemas do mundo físico, de diferentes áreas do conhecimento, que estudem relações e formas entre elementos do espaço e que produzam argumentos geométricos convincentes, ou seja, muito mais qualitativo, muito mais conceitual, muito mais complexo. Por exemplo, em álgebra, eu falei naquele começo que você tem que identificar o A e o B de uma função linear. Aqui se trata agora de inferir que
de equação, e na equação polinomial, os sistemas de equações modelam o problema, ou seja, eu parto de um problema e tento ver como modelar isso linearmente. É outra habilidade, muito mais profunda. E aí, em face disso, de que nós estamos patinando nas avaliações que já existem, e nós precisamos chegar um dia a pelo menos o século XX, a segunda metade do século XX, a gente precisa chegar lá ainda, tendo em conta que esse percurso tem que ser feito, o que a gente olha de projetos em relação a essa política de Estado. A primeira discussão que a gente está tendo aí, em cooperação com os órgãos, todos, a SEDUC e todos os conselhos, é tentar extrair uma base curricular como mínima, que possa permitir identificar em todas as escolas o que está sendo visto em cada época do ano com uma certa margem de segurança. Então, isso foi para a gente uma formação de 360 professores do Estado, 360 do município de Fortaleza, que já acontece agora. Nós passamos uma proposta curricular para eles, eles trabalharam essa proposta, o que é realista, vocês estão lembrando aqui, faltou isso e tal. Eles passaram isso de volta, a gente refinou uma proposta e pactou com eles o que é ser um currículo mínimo para todos. Né? Isso vai ser levado para a SEDUC para tentar estabelecer um parâmetro curricular mínimo. Não é qualquer coisa de força curricular, mas é uma linha condutora mínima. Depois, tentar qualificar as matrizes curriculares de referência na direção dessas habilidades mais complexas. Como é que eu começo a instilar no currículo, nas avaliações, essas habilidades e habilidades mais complexas, tentando reorientar, tentando treinar o sistema na direção desses testes mais complexos. E, por último, não por último, mas penúltimo, como aproximar tudo que é produzido nas avaliações do cotidiano pedagógico. Como é que eu posso desenvolver o resultado das avaliações para os professores que eles possam interferir em tempo real na prática pedagógica deles e, ao identificar que um certo conjunto de habilidades está comprometido com um grupo de alunos, como é que eu localizo, digamos, entre aspas, o tratamento para aquele conjunto de alunos? Como é que eu levo a droga, digamos, com nanotecnologia, porque o conjunto de células ali está com problema. Então, fazer isso muito mais localizado e pontual. Isso é possível com tecnologia também. Tá? Então, os projetos que nós temos são, os projetos que estão andando em paralelo. Nós temos materiais estruturados em produção. Existe uma equipe que produz materiais estruturados, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Esses materiais são entregues aos professores que estão aqui. Eles trabalham com esses materiais uma quarta-feira que eu digo que todos planejam uma aula, eles planejam as aulas conosco, eles levam o material de alguma forma para a escola, segundo a estratégia que mais desenvolver. Então, na quarta-feira, 2 semanas depois, eles voltam com o feedback desse material e a gente vai ajustando essa produção com eles para dosar com realismo todo o material desestruturado. Isso tudo vai gerar, a gente tem 1 ano e meio de formação com eles, com especialização lá do sexto, para que eles sejam certificados ao fim desse trabalho. Isso vai gerar uma material estruturado que é, enfim, distribuído universalmente para o Estado e para os municípios, já baseado naquela matriz curricular mínima. Segundo ponto, as avaliações, a gente começa a trabalhar agora, a partir de algumas avaliações diagnósticas, a partir de gente do CISEDU, que foi o sistema gerado por Sobral, por SERI, por Sobral, os nossos parceiros estão aqui. Esse é um sistema que vai permitir rodar as avaliações, mas já baseadas nesse currículo mínimo, já ligadas a material estruturado. Ou seja, na hora que eu tiver o boletim de cada aluno, de cada grupo de alunos, o professor, eu posso identificar, consoante a matriz curricular que a gente estabeleceu, quais são os pontos mais complicados. E aí eu já posso dizer imediatamente para o professor, porque tudo isso é feito online, quando não puder ser feito. É uma impressão seguida da digitação dos resultados, e no que for smartphone que estiver disponível. Para que a gente saiba dizer ao professor imediatamente: olha, por favor, use esse material, tem esse recurso pedagógico, tem essa estratégia, tem esse vídeo do YouTube, tem, enfim, está aqui o pacote e depois só possa logo. Então, esse é o circuito assim, micro-localizado que a gente está pretendendo instalar primeiro nesse piloto, e depois a gente vai dar escala para isso, para o Ceará todo, que sabe as prefeituras. Né? Então, em particular, isso eu falei é episódico, ou seja, são instantâneos que a gente tira ao longo do tempo. Então, são 2 ao ano. O que nós pretendemos fazer, isso tem elaboração também pela equipe que trabalha conosco,
Recurso de aprendizagem adaptativa contínuos, ou seja, eu vou idealmente ver o bloco de exercícios que são colocados para os alunos, com materiais estudados de alta qualidade que são disponibilizados online para esses alunos. Eu vou poder rastrear o percurso individualizado de cada aluno, as suas tentativas e erros, os seus acertos e desacertos em relação a blocos de exercícios gradativos. A própria máquina indica se os livros estão sendo vencidos, se o aluno pode passar para o livro seguinte ou não, como um game, como um jogo. E aí, ao fim, a máquina também, o software registra, enfim, a coisa mais sua que é acertos e erros, mas também quanto tempo o aluno ficou naquela atividade. Ele voltou, ele teve a resiliência e a persistência de voltar ou abandonar a atividade de volta. Isso é um banco de dados enorme, mas que não fica, enfim, só para análise de estudiosos. Difícil debruçar sobre isso e escrever papers. É algo que já dá ao professor uma estratégia pontual, personalizada em reação ao aluno. Não é substituir o professor tampouco, não é uma máquina como substituto, mas uma máquina comandada. Então isso faz parte do projeto também e está em desenvolvimento. Eu ia falar um pouco sobre algumas premissas orientadas à formação dos materiais, mas eu posso resumir tudo aí em talvez 2 minutinhos mais. Que a gente tenta oferecer com os módulos que nós produzimos, com os textos que nós fazemos sobre matemática, um clichê que se abateu sobre o ensino matemática no país. Nós, matemáticos, nós somos um pouco que jogados fora da discussão por um bom tempo, o ensino de matemática. Nós mesmos, como academia, nós estivemos muito próximos do debate, houve uma espécie de pacto ruim aí de ausência dos matemáticos. E quando nós voltamos para o debate, nós percebemos que alguém havia decretado que alguns conteúdos matemáticos são demasiado complexos, abstratos, portanto, para as crianças não podem ter acesso a eles, ou não teriam acesso a eles, porque isso é demasiado complexo. Números complexos sem trocadilho não deles. Então, assim, a gente decretou uma volta a uma matemática que é pré-socrática no currículo. E, ao mesmo tempo, o mundo não combinou conosco, o mundo foi uma direção a uma matemática sofisticada. Isso tem grafeno, qubits, enfim, tudo isso aí está na ordem do dia, se a matemática como basta. É como se na literatura a gente decretasse que basta medir em jornal. Camões é demais. Então, assim, houve uma aparência na matemática, a gente tenta, eu sei que é difícil, dada a proficiência que a gente técnica, às vezes volta, mas o desafio é tentar aproximar de forma articulada o ensino de matemática da matemática que se precisa para que a gente não seja descartado no novo ano do trabalho. Então, tem uma série de considerações aqui, mas, enfim, tudo que está acontecendo de ações está registrado aí, basicamente. A gente tem essa pós-graduação com os professores. Essa pós-graduação é uma especialização. Os professores não têm que entregar para a gente nenhum documento para colocar no instante. Se quiserem fazer uma festa no dia, a gente faz, defesa, tudo. Mas o que eles têm que documentar é que houve uma ação em sala de aula que resultou em uma certa melhoria, uma mudança qualitativa ou quantitativa, e aí eles são certificados. A certificação não é se eles vão aprender matemática, eu vou fazer essa certificação de novo. Precisa. É se alguma coisa no ambiente escolar mudou, e aí a gente certifica que isso mudou, de fato, e aí premia esses professores com um título otorgado pela universidade, e aí eles se tornam candidatos fortes à pós-graduação de estricto senso que vem na sequência, em que eles vão começar a produzir material também conosco. Bem, enfim, isso eu já falei também, a coisa de virtualizar os materiais, de ter roteiros pedagógicos à disposição, e uma das últimas etapas, e aí eu finalizo aqui, além dessa formação de professores, da análise dos dados que isso gera e das correções de rota pedagógicas, a gente atrela tudo isso a como é que eu coloco descoberta científica, como é que eu coloco pesquisa científica na pauta do ensino. A estratégia que a gente tem adotado, e aí temos um plano do Estado também, que é executível, que já acontece em pequenas escalas, a gente quer tornar isso global, é as Olimpíadas Científicas do currículo, em particular de matemática. E aí eu acho que é só aí 2 problemas para a gente se divertir. Por exemplo, o problema típico dos blocos que a gente passa aos professores, sugira uma definição de unidade de área chamada metro redondo. Nesse caso, quantos metros redondos um quadrado tem? A gente pensar um pouco. Enfim, pessoal, tem 2 vídeos aí para estudar depois. Muito obrigado a todos.
E aí vocês já viram que eu e o professor Jorge Luiz, assim como vocês, somos forjados na sala de aula, a gente não se encaixa muito bem sentado ali, mas fique à vontade. Bem, a ideia é nós termos agora um tempo para interagirmos, né, e vocês perguntarem, trazendo aqui para a abordagem que o professor Jorge Lira trouxe, com o tema Ciência de Dados em um plano de educação básica no Ceará. Ele nos trouxe algumas informações de projetos e programas que estão acontecendo aqui no estado do Ceará. Pensado essa ciência enquanto formação, currículo e avaliação, e que esse circuito ele possa contribuir para que se tenha um programa efetivo da matemática, da melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes no estado do Ceará, como ele disse, não só na rede pública estadual de ensino, mas também dos municípios que estão aos poucos aderindo a essa proposta. Para além da análise dos dados, aí com o programa do cientista-chefe, que não é só na Secretaria da Educação, né? Temos também em outras secretarias, como infraestrutura, saúde, e depois esses dados eles vão ser analisados de forma que interajam entre eles e que vejam possibilidades para se construir estratégias para melhorar. Então, eu passo para vocês e me disponho aqui a conduzir o diálogo. Olá pessoal, meu nome é Josélio, sou professor de matemática em Santana Galo. Minha escola tem uma particularidade, meus colegas já sabem, que é uma escola de ensino médio dentro da área de um assentamento. Inclusive, nessa semana a gente está passando por grandes dificuldades com relação às fortes chuvas e o nosso transporte escolar está paralisado. Nessa semana, as nossas aulas estão paralisadas essa semana devido ao transporte escolar. Inclusive, estava no planejamento ontem, a gente tentando ver estratégias do que fazer. Eu queria que, só com relação, o professor falou a respeito da avaliação diagnóstica, que eu acho que eu fiquei muito feliz quando ele falou que os resultados, no momento que é feita essa avaliação diagnóstica em abril, que pode estar vindo, no momento que for feita ali a tecnologia, os dados, fazer a análise e poder vir o feedback para o educador, para o professor. Eu acho que isso é que falta de verdade. Porque o nome avaliação diagnóstica, nós professores sabemos, é para diagnosticar onde já está o problema da deficiência. E essa avaliação diagnóstica que eu tenho passado no momento, não tem isso. Né? Não tem essa vinda do remédio. Acho que é interessante a analogia que colocou do kit de emergência. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Isso vai fazer, e todo mundo está aqui. Então já vem sugestões, já vem aqui me ajudando, eu dou um suporte. Porque enquanto isso, o educador simplesmente está. Então eu fico muito feliz, aguardando essa vinda e tenho certeza que o nosso trabalho, com essa formação que a gente está fazendo, vai potencializar essa transformação e também os resultados na matemática em geral. Assim, como sede, como Centro de Educação à Distância, eu gostaria de dizer assim, que está se experienciando, e qualificando juntamente com a equipe do cientista-chefe, o professor Jorge Lira, e o curso da matemática da UFC, se qualificando os itens e o material didático estruturado que vai ser disponibilizado. E o CISEDU, ele já foi feito um piloto que foi construído aqui no Centro de Educação à Distância, e foi feito um piloto junto às secretarias, foram feitos testes iniciais. E que a ideia é realmente que a gente possa ter essa efetividade
de imediato dar essa resposta enquanto avaliação diagnóstica, nessa perspectiva de substituir a avaliação diagnóstica que já existia aqui no estado do Ceará. E eu estou tomando a palavra para palestrantes. Mas aí o professor Jorge vai falar melhor, que ele está à frente da condução da equipe, que está contribuindo com o material didático. Prefiro que haja manifestações, se alguém quiser. Boa tarde, meu nome é Oscarina, sou professora na cidade de Meruoca e eu queria saber, me veio um insight aqui da situação, eu queria saber o seguinte: nós estamos nos deparando com muitos alunos especiais e aí eu me preocupo porque a gente percebe que, de uma certa forma, é uma inclusão excluindo, porque nós nos deparamos, por exemplo, esse ano tem um aluno cego, completamente cego. E simplesmente eu não tenho nenhuma formação em Braille, mesmo que eles tenham atendimento no AE, né, nós temos vários alunos com deficiência intelectual, com vários outras síndromes aí, e eu particularmente eu não me sinto preparada para trabalhar com todas essa demanda. A gente tenta adequar algumas coisas, mas infelizmente não dá. Então às vezes a gente percebe que a gente tem lá o menino na sala de aula, ele não acompanha o conteúdo. Nós temos uma turma, digamos assim, com 38, 40 alunos. Nós não conseguimos dar suporte, às vezes, nem para metade, vamos dizer assim, mesmo que você faça o exercício e vá de cadeira em cadeira para tentar tirar dúvida. Você tem que, além desses meninos, ainda dar suporte para esses que têm uma certa deficiência intelectual. E eu me preocupo o seguinte: porque quando vem as provas, os meninos têm que fazer a mesma prova que os outros. E o que fazer, então, para que adeque esses meninos e para que eles não saiam da mesma forma que entraram? Porque é uma preocupação, porque eles vão passando ano após ano. Quando colocam um laudo para o menino, automaticamente é como se ele recebesse um atestado de incapaz. É isso que às vezes eu sinto. E aí às vezes eles vão passando ano após ano e a gente se depara com um aluno no ensino médio que nem o próprio nome não sabe fazer. E mesmo que ele saia, ele não vai sair todas as aulas para ter o atendimento. E aí na sala de aula, às vezes eu me sinto impotente na frente, porque eu não consigo auxiliar. Porque eu tenho turma que eu tenho 4 alunos na mesma sala, tá? Então assim, além desse outro, que eu seriamente eu já falei para a minha diretora, para a coordenadora, que eu me sinto totalmente impotente, porque o menino, ele é cego totalmente. Ele não sabe Braille, muito menos eu, e ele não consegue interagir. Mesmo que eu tente ajudar na sala de aula, eu tenho mais de 30 alunos para me dar suporte na sala. Então, o que fazer? Como tentar auxiliar? Eu estou, digamos assim, me pedindo socorro mesmo, tá? O que fazer para tentar ajudar esses meninos? Para que eles não saiam e não tenham aquela coisa de ser incluído, mas ao mesmo tempo excluídos. Porque é isso que às vezes eu sinto na sala de aula. Professor Jorge, agora eu fiquei totalmente. Eu acho que são a solução para essa tecnológica. A gente sabe, por exemplo, na UFC tem professores, como o Jorge Brandão, que trabalham exatamente com recursos pedagógicos com pessoas cegas. Inclusive, tem trabalhos solidários com pesado matemática, assim, pelo Braille. Mas é algo a se pensar, eu acho que usando recursos automatizações de protocolo é um caminho, mas eu gostaria de dizer que recursos tecnológicos a gente pode considerar uma avaliação da escala. Existem já recursos próprios para aprendizagem de matemática de pessoas com deficiências visuais. E, professor, e deixando a outra pergunta que foi feita no professor para você responder, eu vou responder a pergunta da Oscarina, enquanto secretária da Educação do Estado do Ceará. Na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, nós temos uma coordenadoria, que é a coordenadoria da universidade, que tem um célula responsável por esse trabalho de acompanhamento
estudantes com deficiências, com as diferentes deficiências. Inclusive, a Sala de AE é uma iniciativa desta coordenadoria. Contudo, nós ainda não temos a efetividade que nós gostaríamos de ter nesse atendimento. Embora tenha esse atendimento, como você mesmo relatou, na sua escola tem um atendimento diferenciado, mas ainda não conseguimos uma efetividade com o PMC. Embora se tenha algumas alternativas. E no caso que você está relatando de ter 4 alunos na sala, solicitar, em vez diretamente com essa coordenadoria, a ampliação do atendimento. Porque você sabe que o atendimento é um atendimento diferenciado e específico conforme a deficiência requer dos especialistas que trabalham se for deficiência auditiva, visual, enfim, nós temos esse atendimento. E ele é um atendimento específico, pedir para o coordenador, os gestores da escola procurar a coordenadoria e procurar ampliar esse atendimento. Mas foi uma pessoa também que se propôs a falar sobre essa temática, a Jaqueline. Respondendo à professora Oscarina, eu sou igual a professora lá, a professora Karina, que é da escola onde ela trabalha. Eu trabalho na educação especial, que é o atendimento da educação especializada, realmente a formação deles está problemática isso, porque eles só na sua nomenclatura, alunos especiais, não são chamados mais alunos especiais. São alunos com deficiência. Para falar sobre a sua formação, quem deverá dar a sua formação será a professora de lá da escola que você trabalha. Aproveitar o tempo do estudo, na terça, na quarta e na quinta, conforme a sua área. Okay? No caso, nós estamos na matemática na quinta-feira, né? Então, na escola do trabalho, a gente tira de 15 em 15 dias, de 8 até 9h30, de 15 em 15 dias, e a gente vai certificar esses professores. Relacionado a isso. Até o ano de 2017, eu tinha uma aluna cega, que total, ela chegou na escola não alfabetizada, foi feito um trabalho de inclusão dessa menina, ela participava da maioria, não todas, lógico, porque ela tem as limitações, mas hoje ela está alfabetizada, erros ortográficos, lógico, matemática da minha baseada no lógico, porque ela veio de uma base não feita, mas aprendeu o grave lá dentro da escola estadual, sim, ela sabia pouquíssimas coisas. Foi desenvolvido programas dentro dos computadores, ela participava de todas as avaliações da sala regular, parece que tudo que era avaliação interna e externa não fazia parte, mas precisa comprar um trabalho lá dentro da escola. Né? Segundo a sua formação, se a professora lá não conseguir dar, ou você pode voltar, quer dizer, solicitar para os pais que é a coordenação da educação especial na questão da sexta rede e ela fazer um trabalho. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma formação para os professores de outra escola, eles quando a gente faz isso. Né? A Karina vai dar formação na escola Carrozinho, onde eu trabalho, eu posso dar, de vez em quando eu vou fazer algumas formações lá, de vez em quando eu vou lá para o professor Arruda, e assim a gente não planejou nada, mas dá para a gente ainda planejar. A gente troca muita experiência, a gente troca muito material. Quanto aos outros alunos também, às outras deficiências, também você poderá fazer uma formação, só ensinar uma formação da própria professora. E ela é capacitada para isso, porque ela também passa pelas formações da sexta grade e outras formações. Inclusive, a gente vai participar agora, dia 12 e 13, uma formação sobre autismo. Que aí, mas como eu trabalho, eu dou uma carga muito grande, que são 6 alunos com autismo. Normalmente, quando eu vim para cá, eu dispenso os meninos, esse adolescente, vai chegar no 2, aí ficaram se voltando para alimentar, porque não tem calma deixando na sala, mas levaram a minha força lá para as professoras, porque ele fala, não capacitação para os professores, mas 2 estavam pegados para um lado, então deixaria ele no 3, mas só por isso que ele fala, só formação precisa.
Ok, Ascarina, então foi outro professor de uma escola que respondeu. Porque tem trabalho dentro da Secretaria de Sentido. Então eu tenho mais duas pessoas aqui. É só uma dúvida sobre a análise de diagnóstico, que eu acho que deve ser de todos, né? Nesse primeiro momento, vai ser só online ou ele seria offline e depois colocar no sistema? Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: o senhor falou que os indicadores eles passam por um processo das estatísticas e se descobre o ponto onde existe uma deficiência, não é isso? Na formulação de um kit, como é que esse material, esse kit, o ajuste da rota pedagógica, vamos dizer assim, ele chega a esse professor da rede? Respondendo às duas perguntas, essa é a área operacional, até onde sei, precisa de corrigir, mas esse primeiro piloto, se houver dificuldades de acesso online, esses dados serão registrados no posterior. Não tão tempo depois, serão registrados rápido, porque a gente tem devolvido para a escola, que é a professora, se devolvendo vai ser tipo de perfil de dificuldades ao aluno, e esses materiais estruturados que a gente trabalha na formação dos professores. Então a gente vai indicar que materiais são os materiais referentes àqueles tópicos e indicaremos materiais, outros recursos disponíveis em sites online, em referências bibliográficas, em videoaulas, por exemplo, o portal da matemática é um recurso que a gente vai recomendar também, que já tem material estruturado no programa. Como que é essa versão, enfim, foi feita agora, uma versão ainda aberta, mas como que é que a gente vai emitir dentro do próprio sistema todos os recursos pedagógicos da formação. Ou seja, o que hoje são arquivos PDFs estáticos, a gente pretende que isso se torne virtual, se torne modo, se o aluno ou o professor pode ter de forma gradativa, disponível, e respondendo, caso o aluno responda exercícios de forma gradativa. Então, o diagnóstico vem e o próprio sistema, com essas ferramentas pedagógicas à mão, imediatamente as tarefas disponíveis. Hoje não é assim, porque isso foi em julho. A gente produziu material vai estático lá, porque deve se tornar novo, mas não é esse o formato definitivo. Mas de qualquer forma, ele vai ser passado para vocês, eu já o personalizado por aluno para cada professor. Já a preparação de muitas escolas possuem os laboratórios de informática, em algumas escolas tem 5 computadores que funcionam, né? 10 computadores que funcionam, e às vezes não funcionam, a internet é completa. E aí você pega uma escola de 1.200 alunos, né? De qualquer forma, o software é responsivo, ou seja, qualquer plataforma, smartphone que for, permite acessar. Se você tiver dificuldade, pelo menos um celular que possa bloquear, enfim, tem como improvisar. Nós temos uma das professoras aqui do SED que contribuiu com o piloto. Paulo vai falar sobre o CISEDUCA substituir a avaliação diagnóstica. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Pauliana, professora de matemática, hoje estou atuando na coordenadoria SED, no projeto de matemática. Ano passado, esse projeto foi aplicado para o Ceará inteiro. A gente foi do norte ao sul, do centro-oeste, passando por Brejo Santo, por Cariri, pelo Cariri. Então, foi muito bem aceito no fundamental. Por que a gente iniciou o fundamental? Por conta que todo professor de matemática da rede estadual critica que o aluno do primeiro ano não chega com a aprendizagem adequada. Então, nessa preocupação, a gente começou a identificar e trabalhar com o nono ano. Já foi feito esse trabalho no projeto piloto, ano passado, com 2 aplicações. Então, foi bem aceito. E esse ano, a gente vai fazer o projeto estender para o ensino médio. E é um projeto que o aluno ele faz a prova num tempo de 3 horas, virtualmente. E
escola termina a aplicação, ela já pode gerar algum diagnóstico. O professor ele vai ter acesso na sua turma de acordo com o seu aluno. Então, ele vai querer dizer o quê? Que no descritor 7, ou no descritor 18, 16, aquele descritor que foi trabalhado, o porquê que o aluno possivelmente errou e qual a sugestão que aquele aluno, por nome, pode obter para resolver, para facilitar a aprendizagem dele. Então, é um sistema inovador, porque cada professor ele vai ter que se preocupar com seus 40 alunos e bloco de alunos, porque às vezes uma sala de aula de 40 alunos, somente alguns trabalham, estão com algumas dificuldades e não é a mesma. Então eu consigo identificar qual aluno está com aquela dificuldade e qual a solução que eu posso ter. Foi o projeto piloto do ano passado para o ensino fundamental, foi bem aceito. A gente só teve muitos elogios e o professor Jorge trouxe para aplicar para o ensino médio. Bem, como a Paulinha disse, o CISETUM vai substituir a diagnóstica. O professor já relatou que a diagnóstica levava muito tempo para receber os boletins. E nesse outro sistema, os boletins são gerados automaticamente. E o melhor é que nós estamos, os itens e o material estruturado está passando por uma requalificação com a equipe do professor Jorge Lira e a equipe do cientista-chefe. Mais perguntas? Nós ainda temos 5 minutos. A avaliação ainda não tem como a diagnóstica, aquela ampliação ampliada, não tem time ainda, não tem. A avaliação ela vai ainda nos mesmos moldes da diagnóstica. Até porque os alunos que têm alguma deficiência, a gente já sabe que ele não está com a proficiência nem sequer parecida com os outros. Principalmente se a gente já tido uma alfabetização, ou em braille, ou em libras. Então, não vai ter. Ela não vai ter. Nesse momento, não vai ter. Ela ainda continua, infelizmente, como eu disse, nós temos um atendimento, mas ele não é um atendimento ainda efetivo que dê essa possibilidade de atender com equidade os alunos com deficiência. Nós não temos, e até temos algumas pessoas que trabalham nas salas de atendimento específico, que têm algumas especialidades, mas ainda não é o que se deseja. Eu lhe digo, mas eu vou chegar, eu vou dizer pelo nome, vai dizer, boa tarde, eu sou professor da qualificação básica. Minha pergunta está mais para o projeto assim. Primeiro, Jorge, parabéns a você e a todos os matemáticos que estão engajados nesse projeto, porque já é uma grande vitória você conseguir que matemáticos, cientistas, todos se interessem por educação, por educação básica, assim, que seja só isso, uma grande virtude. Mas além disso, no projeto em si, estou preocupado com a questão de escala. Você falou que está na fase de piloto e tal. Mas quão grande é esse piloto, ou e qual é a perspectiva dessa escala? Quantas pessoas envolvidas sempre? Quantos matemáticos pesquisadores estão envolvidos? Quantos professores? Quantas escolas? Quantas secretarias? Você já tem uma ideia nesse nível atual e o que se pretende? A minha questão de escala. A minha pergunta é se esses métodos estatísticos eles podem ser usados para identificar problemas na formação dos professores. Esse é um tema tabu. Vou falar por último.
pessoas importantes que eu conheço mais tempo do que vocês, eu Marcelo Pequeno, irmão do professor Tarcísio Pequeno, Dana Paula Pequeno, mas é nosso amigo, parceiro, colega da Universidade do Ceará. A gente começou a conversar sobre esse projeto há um tempo também, e agora ele acha que saiu um pouquinho da organização também do mesmo grupo nosso ali de professores. A questão boa é assim, a gente já detestaria que o projeto encerrasse formando os professores que estão aí e acabasse. Assim, essa formação, essa é mais de uma formação. Lá vem a UFC, a UES, a UFA, mais uma formação. Não é essa. A ideia é que a experiência torna todos os professores potenciais multiplicadores, ou seja, cada deles vai ser certificado especialista, vai ser certificado mestre, e eles, idealmente, que vão, em condições de escala, ampliar as suas sedes, os seus municípios, por conta da articulação que só esse grupo pode prover, que é a articulação dos municípios. Então, se a gente leva essa regra aqui, vai ter a articulação do Sobral, já existe na Fortaleza, de fato, a Fortaleza foi o cliente inicial do projeto, digamos assim, e os materiais, eles estão em formato estático, estão prontos, mas aí quando a gente virtualizar, obviamente a escala aí fica. Qual é o ponto só, qual é a finesse da coisa? Que não dá para a gente pegar material e dizer, tome a caixa dentro do material, porque não é uma questão de rever a licenciatura ou a aritmética de novo. É como é que se aborda, qual é o ponto, qual é o nível, se isso pode ser feito em pequeno estado. Mas aí esses professores, eles não viés. Todos que se inscreveram na CEDUC, eles colocaram um plano de ação. Todos disseram, eu quero mudar alguma coisa. Então a gente já pegou a elite, digamos, do sistema para que eles possam ser os multiplicadores já com esses materiais em formato dinâmico, que aí não precisa mais a gente ficar imprimindo PDF, fazendo o que a gente faz nessa sala menor no próprio custo. E aí a gente pode localizar, ou seja, vai fazer um ano e meio, vou fazer um aperfeiçoamento que tem que ser X horas no município tal, por conta dos escritores que o sistema identifica como materiais mais problemáticos. Então, isso não vai responder totalmente a gente conversa mais. Professor Jorge Lira, só assim, uma observação no sentido da pergunta. Nós começamos no estado, na rede pública estadual com 340, 360 no município de Fortaleza, com a Secretaria da Educação do Estado. Faz uma articulação com os municípios, já está sendo divulgado com os municípios para os outros municípios, na verdade agora 183, né, porque Fortaleza já aderiu também com uma amostra de 360, dentro do estado nós temos 340, a perspectiva é que esses 340 sejam multiplicadores lá nas suas escolas, e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará tem feito alguns momentos de reflexão como esse, onde tem uma adesão também dos professores numa escala maior. Ainda numa perspectiva de escala, o ano passado foi ofertado os itinerários formativos, que eu não sei se alguns dos professores da rede aqui presentes fizeram, que foi pelo SED, que é onde eu estou, foi à distância com tutoria, e encerrando com um seminário científico no final do percurso, para que os professores pudessem apresentar suas experiências, porque o formato foi parecido com o que está se trabalhando, o material didático já foi o material didático produzido pela equipe da matemática, ou seja, a gente, enquanto secretaria, a secretaria no ano passado, teve essas duas iniciativas em perspectivas diferentes para a área da matemática, até porque para esse à distância foi ofertado apenas para 200 professores das escolas prioritárias. Eu creio que a grande maioria sabe aqui o que são as escolas prioritárias para a Secretaria da Educação. São aquelas escolas que estão precisando de maior atenção, recursos, dedicação, laboratórios, enfim. São aquelas escolas que os alunos apresentam os resultados insatisfatórios na perspectiva mesmo da proficiência e que tem os resultados ainda muito aquém do
da regra que se tem obtido no Estado do Ceará. Então, essas iniciativas, elas foram populares, mas a perspectiva é que elas sejam realmente estáveis. E aí, o Centro de Educação à Distância, que hoje é uma coordenadoria da Secretaria da Educação, que é a Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, na perspectiva de alcançar uma formação numa escala maior, aí no âmbito do Estado do Ceará, tem feito essas formações no ambiente de prova e aprendizagem. E só finalizando, respondendo ao papo do Marcelo Pequeno, que responde ao professor. De fato, o maior desafio não foi cientistas básicos, os matemáticos entrarem no sistema, porque nós sempre dizemos, a gente sempre bateu a porta e agora não foi aberta. A maior dificuldade é a gente superar essa dicotomia que se criou entre matemática e educação matemática. Trouxe essa polarização do livro, a meu ver, uma opinião pessoal, supressão de forte, mas superar isso é o principal desafio e a ser querendo os matemáticos são educadores. Até a pesquisa em matemática é ensino. Para a gente pesquisa, a gente está lá com o giz, falando com o aluno, com o colaborador, a gente está conversando. Então, é tudo ensino, enfim. E a professora, a avaliação dos professores não é o objetivo primordial, mas uma vez que a gente tem um currículo padrão, os professores estejam seguindo o currículo padrão, que tenham sido formados para adequar-se ao novo universo de avaliações e currículos que o novo ensino médio comporta, aí o sistema pode também ser muito para avaliá-los. Hoje seria injusto, por conta de que o SIG, a matriz de dados que vocês alimentam, o sistema é muito escasso, muito heterogêneo. Eu não posso avaliar você ou o professor com base, digamos, no registro imediato das notas dos alunos ou de frequência. Mas hoje tem uma base comum, uma linha comum, uma avaliação que não é punitiva. E aí eu acredito que, do jeito que eu tenho kits, vamos dizer assim, simplificadamente para o aluno, eu também teria recursos pedagógicos, itinerários, alternativos para ilustrar para o professor. Então, mais do que o ensino punitivo de avaliação, eu tenho que tentar remediar ou subir o professor com coisas inovadoras. Professor, uma outra observação também, na perspectiva de tentar aí aproximar essas duas pontas, né, que acabam sendo duas pontas, enquanto professor da educação básica, para fazer o retorno para a academia, e como lá na academia, quem já estava na academia, por vezes muitos estudantes que saíram da graduação e já entraram no mestrado, no doutorado, e não tiveram a experiência pela qual eu passei na educação básica, olhavam como o professor da educação básica não fosse aquele professor capaz de refletir sobre a sua experiência, a sua ação docente. E nessa perspectiva aí de aproximar essas duas pontas, porque por vezes os nossos professores da educação básica acabam se distanciando dessa perspectiva reflexiva da sua própria atuação enquanto docente, a proposta de formação do ano passado com os itinerários formativos realizou-se o seminário, trouxe os professores para que eles apresentassem não só as suas estratégias pedagógicas realizadas lá na sala de aula, mas que ele trouxesse essa reflexão também do contexto da sala de aula, numa perspectiva aí de aproximar a reflexão e a ação docente. Bem, de minha parte, eu acho que nós concluímos o horário, estamos no horário, eu passo a palavra para o professor Jorge Lima fazer as considerações finais e a gente cumpre rigorosamente o horário que nos foi definido. Eu só dizer muito obrigado a vocês pela paciência, pela sua contribuição. Cada contribuição dessa serve para calibrar o sistema do